Colisão 12 do mês de abril, eu sou o Timóteo. Eu sou a Alana. Nós vamos trazer a palavra de Deus para você nessa noite. Mas antes, nós vamos fazer um teste de memória com você que está em casa e com vocês que estão aqui. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero saber de vocês se a memória que vai vir à cabeça de vocês é uma memória boa ou uma memória ruim. Tá certo? Eu vou perguntar uma situação que vocês já viveram na vida de vocês e vocês vão responder, mas eu peço a vocês, para esse teste dar certo, que vocês sejam bem sinceros. Não precisa ter vergonha. Vocês vão só levantar a mão para dizer se a memória foi boa ou se a memória foi uma memória ruim. Foi uma coisa ruim que veio à cabeça de vocês. Mas é a primeira coisa que vem na mente de vocês. A primeira coisa. Tá certo? Copa do Mundo de 2014. Quem teve uma memória ruim? 7-1. O que foi? 7-1. 7-1. O Brasil perdeu esse 7-1 para quem? Alemanha. Para a Alemanha. Vai fazer 4 anos agora, né? Vai fazer 4 anos e você trouxe na sua mente uma memória ruim. A maioria. Concordam? Quantas vitórias o Brasil teve na Copa de 2014? Quem tem a memória boa? Quantas vitórias o Brasil teve na Copa de 2014? Uma? Quantas? 5? Eu vou dar uma dica. O Brasil jogou 7 vezes. 3? Não, o Brasil jogou 5. Não, o Brasil jogou 3 na primeira fase. Jogou contra a Colômbia, jogou contra a Alemanha, jogou contra a Holanda. 6 jogos. 4 vitórias. Jogou a disputa do terceiro lugar. Foi para a Holanda. Ele foi para Oscar. E aí, quantas vitórias? 3 vitórias. O Brasil ganhou da Croácia, dos Camarões e da Colômbia. Mas o que é que a gente lembra? Da derrota. A gente só lembrou da derrota, não foi? Mas ele teve 3 vitórias. Mas a gente lembrou da derrota. Primeira fase, a maioria teve uma memória ruim. Segunda pergunta. Quem aqui já terminou algum namoro, já passou por algum namoro antigo, né? Ou então, quem não passou, se imagine nessa situação. Você teve um namoro que acabou, faz um tempo já que terminou. Aí eu peço a você para lembrar desse namoro. A primeira coisa que vem na sua mente, é uma memória boa ou uma memória ruim? Ruim, levanta a mão. Boa, levanta a mão. A maioria, concordam? Memória ruim. Mas você deve ter passado meses namorando. E você estava bom, não estava? Senão você tinha terminado logo no primeiro dia. Mas o que foi que veio na sua mente? Alguma coisa ruim. Duas. Não, se imagine na situação. Terceira pergunta. Você conviveu muito tempo com alguém. Né? Você tem um amigo de infância, um amigo de colégio, um amigo seu bairro, alguém que você conviveu por muito tempo, mas por algum motivo você não convive mais com essa pessoa. Por algum motivo. Sejam sinceros. A primeira memória que vem na cabeça de vocês ao lembrar dessa pessoa é uma memória boa ou uma memória ruim? Boa, levanta a mão. Ruim, levanta a mão. Empatou, né? Então teve 2 respostas ruins e uma empatada. Certo? Concordam? Mais uma. Ano 2017. Né? Nós estamos já no fim do mês de abril. Ano 2017. Traga a memória aí na sua vida o ano de 2017. Veja um fato que aconteceu no ano de 2017 na sua vida. Um fato que aconteceu em 2017 na sua vida. A primeira coisa que vem na sua mente, a primeira. Não é para ficar fazendo ciência, não. A primeira coisa. Foi uma memória boa ou uma memória ruim? Boa, levanta a mão. Ruim, levanta a mão. Bem-vindos ao Colisão 12. Vocês estão no lugar certo. Nós precisamos curar
as nossas memórias nessa noite. Gente, então nós estamos aqui, como todos já sabem, para falarmos da nossa memória, da nossa mente, do nosso juízo, como diz a minha filha. Né? Ela olhou pra gente hoje, papai e mamãe, vocês não têm juízo, a gente brincando. Né? Então é a memória, é o pensamento, é a mente da gente. E como nós podemos ver por essas brincadeiras, todos nós precisamos de cura nas nossas memórias. Às vezes a gente olha aquele cartaz, né, diz memórias curadas. Aí a gente pensa, eu vou chamar alguém que precisa ter a memória curada. Mas a gente precisa. A palavra de Deus diz assim, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então todos nós, como a gente pôde ver aqui nessas dinâmicas, precisamos de ter as nossas memórias curadas pelo Senhor. Amém? Vocês concordam com isso? Vocês viram que a gente tem uma facilidade maior de gravar coisas ruins do que coisas boas? A gente pôde ver aqui na prática, não é verdade? Então a gente precisa dessa cura hoje. Amém? Vocês estão com a gente nessa? Agora, por quê? Por que a gente precisa ter a nossa mente curada, uma mente saudável? Porque a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, é a nossa comunicação com o Senhor. É onde o Senhor age em nós. Porque o Senhor não age no nosso inconsciente. A gente não é como que marionete, né, manipulada pelo Senhor. O Senhor age, né, na vida do homem e através de nós. E para isso nós precisamos ter o nosso coração e a nossa mente curados, para que a gente seja pessoas saudáveis espiritualmente, para que Deus possa falar com a gente entender e corresponder à vontade de Deus para nós. Amém? Então é para isso. A primeira coisa de hoje, nós precisamos ter as nossas mentes curadas, transformadas pelo Senhor, para que essa nossa comunicação com Deus esteja em excelência, assim como o Senhor merece. Amém? A nossa memória, gente, é como que uma bagagem. E agora eu queria que vocês se imaginassem, eu chego, Ricardo, você vai viajar para um lugar que você não sabe qual é. Você não sabe se é frio, você não sabe se é quente, não sabe se é longe, se é perto, se é na Europa ou se é no sertão do Ceará. Vai viajar, arruma uma mala que daqui a meia hora sai o teu transporte. Imagine todos vocês nessa situação. A gente tem que montar uma bagagem. E a nossa memória funciona como uma bagagem que a gente leva na nossa caminhada, na nossa vida. Claro, é natural. Deus nos fez com memória. Não é verdade? Então a gente vai vivendo e as coisas da vida vão ficando na nossa cabeça gravadas ou vão sendo descartadas, não é verdade? E assim como a gente arruma uma bagagem, uma mala para uma viagem, a gente tem a capacidade de escolher as nossas memórias que nós vamos levar na nossa caminhada. E você acredita você concorda que se você for para um lugar frio e só colocar coisa quente, só roupa de lugar quente, na sua sacola, você vai passar necessidade lá? Se você for para a Europa, para um país bem frio da Europa, diz aí, Islândia. Vai para a Islândia e só leva biquíni, chapéu de guarda-sol, né? Um chapéu de praia e chinela havaiana. Vai para a Islândia. Vai dar certo? Não vai. Assim como se você for lá para Fernando de Noronha e levar casaco, cachecol e gorro e bota, também não vai dar certo. Da mesma forma, nós precisamos selecionar as memórias que nós decidimos carregar na nossa bagagem mental e espiritual, porque é ela que vai determinar a nossa relação com Deus. Sabe, se você escolhe bagagens erradas, você escolhe preservar memórias erradas, isso pode lhe causar sérias consequências. Para isso, gente, a gente vai ler um texto que está no livro de Lamentações, no capítulo 3, que diz o que a Bíblia fala sobre nossas memórias. Ela é um texto que fala especificamente dessa capacidade do nosso cérebro de guardar informações. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21. Quem tiver sem Bíblia pode acompanhar aqui no telão e você vai lendo aqui com a gente. Diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor.
diz a minha alma, portanto esperarei nele. E esse texto, ele é um texto muito interessante. E ele fala sobre aquilo que o profeta trouxe à memória no momento da dificuldade. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de guardar ou de descartar aquilo que deve ser descartado da nossa mente. Vocês já ouviram falar numa síndrome chamada síndrome da hipertimesia ou da hipertimésia? Quem já ouviu falar nisso? Síndrome da hipertimésia. Já ouviu falar nisso? Já chegou alguém no médico e disse, doutor, eu estou com hipertimésia. Né? Ele vai dizer, hein? Como você sabe? Né? Você sabe que no mundo hoje existem aproximadamente 20 pessoas com essa síndrome. O que significa síndrome da hipertimésia? O que é isso? São pessoas que têm a incrível capacidade de não esquecer de nada. Elas lembram de tudo. E aí tem um documentário no YouTube que é os garotos, The Boys, que não conseguem esquecer. Os garotos que não conseguem esquecer. Depois você pode ver no YouTube, são 50 minutos de documentário. Os médicos pegam esses pacientes que têm essa síndrome, colocam no consultório e dizem, fulano de tal, o dia é 14 de maio de 1990. Aí a pessoa senta numa cadeira e diz, era uma quinta-feira. Eu acordei tal hora, tomei banho, a cor da minha toalha era tal. Isso, 1990, vocês estão entendendo? Quase 30 anos atrás. E ele vai dizendo, e no meu café da manhã tinha isso, tinha aquilo, o café estava muito quente, e eu saí, e quando eu cumprimentei a pessoa na rua, ela me respondeu, eu encontrei com fulano, aí ele descreve todo o dia dele com riqueza de detalhes. Aí o médico vai e diz assim, o que aconteceu no dia 22 de maio de 2005? Aí ele pega um jornal, o médico, e aí a pessoa vai dizendo os grandes acontecimentos daquele dia. Se aconteceu um desastre, se aconteceu alguma coisa, a pessoa lembra de tudo, todos os detalhes, tudo que ela viu. Você acha que isso é uma coisa boa? Você sabe que todas essas pessoas que têm essa síndrome, elas precisam de um acompanhamento psiquiátrico, precisam ser medicados, porque o cérebro dela guarda tantas informações que a cada vez que ela acessa essas informações, ela sofre porque ela não consegue descartar nada, ela não consegue tirar nada do cérebro. Tudo está lá. E eles têm uma aceleração dos pensamentos que os leva a uma situação onde eles não conseguem relaxar a mente. Eles não conseguem. Eles têm muita dificuldade de dormir, eles passam a noite em claro, e essa síndrome é caracterizada pelo tanto de tempo que essas pessoas passam se lembrando do passado. Eles gastam muito tempo do seu dia envolvidos no seu passado. Hipertimésia é o nome da síndrome. Será que tem alguma coisa na sua memória hoje que é preciso que você esqueça? Será que você está se lembrando demais, você jovem, de algo que você deveria já ter esquecido? Por outro lado, existe outra doença chamada amnésia. Na amnésia, não se lembra de nada. Quem já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É que a menina todo dia acorda e não lembra de nada do que aconteceu no dia anterior. E aí ela se apaixona e no outro dia ela amanhece desapaixonada. E ela não sabe de nada. E aí a saída lá do namorado dela ele grava um vídeo onde todo dia ela é apresentada a situação dela, a amnésia. Então ela se esquece a cada dia daquilo que aconteceu na vida dela, quem ela era, aquilo que estava com ela. Isso é uma coisa boa? Não? Quem aqui gostaria de ter amnésia? Não? Vocês concordam que a nossa identidade está na nossa memória? Você concorda que a nossa memória nos faz saber quem nós somos, o que nós fazemos, quem são as pessoas que estão à nossa volta, qual é a nossa função na sociedade, o que Deus é para nós? A nossa memória, ela é um recurso muito importante no nosso cérebro. Muito importante. Mas a verdade é que eu te desafio nessa noite. Eu te desafio nessa noite a ter a tua memória curada nessa noite.
Eu te desafio a colocar a tua memória diante de Deus, para que seja esquecido aquilo que deve ser esquecido, e para que você se lembre daquilo que deve ser lembrado. Isso é possível? 2 Timóteo 1,7 diz: mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Muitos sofrimentos que acontecem na vida dos jovens é porque se lembram demais daquilo que deveria ter esquecido e se esquecem demais daquilo que deveria ser lembrado todos os dias. Mas a palavra de Deus, ela tem um remédio para essa situação. A palavra de Deus, ela nos aponta, ela nos direciona para aquilo que nós devemos lembrar e para aquilo que nós devemos esquecer. É uma cura que vem sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, sobre as nossas relações, sobre a sua vida enquanto cristão, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto um ser dessa terra. A tua memória e a minha memória precisam da intervenção de Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque a nossa tendência carnal, nossa tendência natural é, como a gente viu, lembrar mais facilmente de coisas ruins. A gente recebe muitos relatos de pessoas que viveram a vida inteira amigos de outros e desfrutando de coisas boas juntos. E de repente um faz alguma coisa que magoa o outro e a amizade se desfaz. Será que 99% das vezes em que a pessoa lhe agradou não foi suficiente para cobrir esse 1%, essa vezinha? Essa é a nossa natureza carnal. Esse é o nosso jeito de ser. É normal para o ser humano sem Deus, que não tem a noção da existência de Deus, não tem vida com o Senhor, de agir assim. Descarta, me magoou, descarta. Relacionamentos descartáveis. Sabe, mas o Senhor, Ele não é um Deus que descarta. Porque o Senhor um dia olhou para nós e a palavra diz que a gente era como que ovelhas desgarradas. Sabe, ovelha sem dono, ovelha solta. E a gente sabe que ovelha tem que ter um pastor para guiar. São animais que precisam de alguém guiando, mostrando o caminho. E a gente estava como que ovelha desgarrada. E o Senhor Jesus podia ter olhado para a gente e ter dito: descarta. Tá tudo errado, tá tudo no erro, tá tudo sujo, tá tudo desobediente. Descarta. Mas o Senhor não é um Deus que descarta. Ele olhou para nós e viu o povo dele. Sabe como foi pregado aqui? Um povo que seria todo dele um dia. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim: o Senhor não apaga o pavio que fumega. Vocês já viram no aniversário? Quando a criança sopra a vela que apaga, você pensa que apagou, aparece uma faísquinha de nada e a vela volta. Sabe? Aquela faísquinha de nada que fica só o fiozinho de fumaça é um pavio fumegante, quase se apagando. O Senhor poderia ter ido lá no nosso pavio fumegante e ter terminado de soprar a vela. Mas o Senhor, Ele protegeu. Você já viu a mãe da criança protegendo ali a vela para o vento não bater, para poder o fogo voltar a aparecer? É isso que o Senhor faz comigo, com você. Ele não nos descarta pelos nossos erros. Sabe? A palavra de Deus diz assim também. O Senhor dizendo para nós: dos teus pecados e das tuas iniquidades eu não me lembrarei jamais. O Senhor esquece. Quando a gente se achega ao Senhor e reconhece a nossa natureza, reconhece que a gente errou e que a gente precisa da misericórdia de Deus, o Senhor olha para nós, nos perdoa quando a gente se arrepende e diz: desses teus pecados e das tuas iniquidades eu não me lembrarei jamais. E é jogado no mar de esquecimento aquilo que um dia eu ou você possamos ter feito que desagradou ao Senhor. E Ele joga fora e Ele esquece. E um Deus que é tão perfeito, tão soberano, tão cheio de majestade, tão cheio de amor, Ele consegue pegar aquilo que é ruim e esquecer, e jogar fora, e tirar da nossa vida, sabe? E arrancar aquela página que alguém escreveu de acusação. O Senhor arranca e nos dá um livro bem branquinho, para ser totalmente escrito por Jesus. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Só que a gente recebe essa palavra e diz: oh, coisa boa, Jesus me prometeu que dos meus pecados Ele não se lembraria jamais. Que bom! Mas aí chega a nossa vez de fazer isso com quem está do nosso lado aí, ó. Seu ladinho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos olhar para quem está do nosso lado e dizer:
Dos seus erros eu não me lembrarei jamais. Porque um dia o Senhor fez isso comigo. E eu preciso fazer a mesma coisa. Sabe, tem a oração do Pai Nosso? Começa, todo mundo sabe, eu tenho certeza. Pai Nosso que está no céu. E lá pelo meio ele diz assim: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Não é verdade? E a gente às vezes faz essa oração, ou lê por aí, ou escuta em algum lugar, e só pega a parte do perdoa as minhas ofensas. Mas o Senhor nos chama nessa noite a perdoar quem tem nos ofendido, porque a oração do Pai Nosso diz: Senhor, o Senhor me perdoe, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. É a mesma medida, você está entendendo? É a mesma medida. É proporcional, a gente precisa estar agindo assim, para que o Senhor venha sobre nós com o seu amor, com o seu perdão, com a sua graça, sabe? E a gente precisa ter a nossa memória curada, entregar a nossa memória, o nosso jeito de ser ao Senhor, para que a gente aprenda. E isso é um desafio de todo dia. Você não vai sair daqui sabendo e agindo completamente diferente amanhã 100%. É um desafio de todo dia, aprendendo, avançando, andando, aprendendo de novo, porque é assim que o Senhor faz. É perdoando, é recebendo o perdão, assim como nós perdoamos e esquecemos a falha do nosso irmão. Amém? Então aqui a gente viu o primeiro tópico do que esquecer. Você quer ter a sua memória curada nessa noite? Não? Você quer ter a sua memória curada nessa noite? Amém. A Alana nos apresentou aqui o primeiro tópico do que esquecer. Esquecer os pecados que fazem contra nós. Assim como nós gostamos que o Senhor tire, o Senhor esqueça os nossos pecados, nós precisamos aprender a esquecer os pecados que as pessoas cometem contra nós. Isso é fácil? É fácil você esquecer algo de ruim que alguém fez contra você? Não é fácil, mas é possível. Porque se Jesus deixou esse desafio para nós, é porque é possível que seja cumprido. É possível que você consiga curar a sua memória e resgatar relacionamentos antigos que foram tão bons por tanto tempo, mas que por um motivo, por uma coisa, foi descartado. Primeira coisa, aprenda a esquecer os pecados que alguém cometeu contra você. Amém? Uma vez a gente estava no PG Amarelo e aí alguém chegou e disse assim: pastor, uma visitante, eu queria entender como é esse perdão, porque tenho muita dificuldade de perdoar uma covardia que fizeram comigo. Duas amigas que andavam lá em casa frequentemente e de repente fizeram uma covardia muito grande e agora eu não consigo nem me lembrar delas. Elas não deixam mais elas andarem lá em casa. Aí ela disse assim: eu posso perdoar e nunca mais querer conversa com elas? O que é que vocês acham? Eu disse: pode. Pode. Você pode fazer isso. Agora você ora assim para Deus: Senhor, me perdoa os meus pecados, mas também não precisa nunca mais falar comigo. Se você topar que Deus nunca mais fale contigo, você pode perdoar essa pessoa e nunca mais querer falar com ela. Porque a proporção do Pai Nosso é: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Você quer ser perdoado por Deus? Pois perdoe as pessoas que te fizeram mal. Em nome de Jesus. Segunda coisa. Primeira coisa, pecado. O que esquecer? Segunda coisa, o medo. O medo. Nós precisamos esquecer o medo. O que é o medo? O que é o medo? O medo é uma coisa boa. Inicialmente. O medo nos livra da morte. Né? Se você não tiver medo do mar, você vai entrar e o mar vai te levar. Se você não tiver medo do fogo, você vai entrar e vai se queimar. O medo, ele nos protege até certo ponto. Mas chega um ponto em que o medo cresce em nossas vidas e ele nos limita de fazer novas coisas. Ele nos limita de viver novos relacionamentos, de viver intensamente uma novidade de vida. Vamos dizer que alguém foi traído no namoro. Estava lá o casal namorando e aí levou uma traição. Foi traído. Na próxima vez que aquela pessoa entrar em outra relação, o que é que ela vai fazer? Vai ficar com medo. Traz toda aquela bagagem daquele trauma e vai ficar com medo. E esse medo vai limitar. Né? Tem um exemplo na Bíblia, no livro de Zacarias,
Resumidamente, Israel tinha acabado de voltar da Babilônia. Eles tinham vivido muitos anos de opressão, muitos anos de escravidão. E aí eles voltam para Israel. E aí o povo quer construir muros. Neemias reconstrói os muros, Esdras reconstrói o templo. Mas fora os muros de Jerusalém, as pessoas ficaram confiando nos muros. Eles queriam, eu quero mais muros, eu quero mais muros. Eu quero construir um muro em torno da minha casa, eu quero construir um muro em torno da minha propriedade. E queriam muitos muros. E aí Zacarias vem com a revelação no capítulo 2 e diz: assim diz o Senhor, eu serei a sua muralha de fogo. Não precisa construir tantos muros, porque eu serei a sua proteção. Os muros que nós construímos nos nossos relacionamentos impedem a gente de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Os traumas, os medos, o medo de sofrer de novo, o medo de ter na sua vida de novo uma situação difícil, te limita de viver o melhor de Deus na tua vida. O medo de errar de novo, o medo de ser criticado, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que vão falar de ti. Isso tudo vai limitando a tua caminhada na vida. Então nós precisamos, para ser curados nessa noite, esquecer todo medo. Tem uma situação na Bíblia, outra, que fala de medo, em que Jacó saiu da sua casa sob a ameaça de morte. A mãe dele disse a ele: Jacó, vai embora, porque teu irmão disse, assim que teu pai morrer, eu vou te matar. Esaú tinha essa palavra de morte sobre Jacó. Então vai embora, porque ele prometeu que assim que teu pai morresse, ele ia te matar. E aí Jacó vai embora, e ele passa 7 anos trabalhando por Raquel. Depois recebe Lia, depois passa mais 7 anos trabalhando, depois passa mais 6 anos. 20 anos depois, ele tem uma instrução de Deus: volta para a tua terra. E aí qual é a primeira coisa que vem? O medo. Porque sobre ele estava uma sentença de morte. Eu vou te matar. E aí ele foi dando passos. Durante esses 20 anos ele conquistou muitas coisas. Ele conquistou um grande rebanho, muitos camelos, carneiros, vacas, muitas coisas, servos. E a Bíblia diz que quando ele passou do Jordão, ele ficou com medo, com tanto medo que ele dividiu todos os seus bens em 2 caravanas e disse: se meu irmão me matar e matar as minhas coisas, pelo menos se salvam a metade das coisas. O medo que limitava uma relação de 2 irmãos. O medo que limitava Jacó de voltar para a sua terra. O medo que limitava Jacó de reencontrar com a sua mãe. Mas Jacó enfrentou o medo. Nós precisamos enfrentar o medo. Nós precisamos prevalecer sobre o medo. Porque o medo é um fruto do pecado sobre nossas vidas. Nós precisamos, como cristãos, ter a nossa memória curada contra todo o medo e entender: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos prevalecer contra os medos da vida. Tem um pastor que escreveu um livro sobre biologia e ele disse a grande diferença entre o camarão e o ser humano. Sabe qual é a grande diferença? É que o ser humano, ele tem os ossos por dentro, né? Na linguagem do Enem, é o endoesqueleto. Né? Ninguém vê os ossos de ninguém. Você pode até, né, tem os mais maguinhos que você imagina, ver toda a anatomia. O osso do pescoço mesmo. Mas você não vê o osso. Você não vê o osso, né? E isso nos faz crescer. Você vê a diferença de um ser humano que acabou de nascer para um ser humano adulto, não é grande a diferença? O menino nasce hoje com 50 centímetros mais ou menos, 45 a 50 centímetros. E quando fica adulto, chega a 2 metros, 1,80 m, 1,70 m. Não é grande a diferença? O ser humano triplica de tamanho, às vezes quadruplica de tamanho. Mas o camarão não. Sabe como é que o camarão cresce? O camarão, ele tem o exoesqueleto. Ele tem o esqueleto por fora. Só que ele é mais protegido do que a gente, né? Porque o esqueleto dele é por fora. Só que o mesmo esqueleto que protege é o mesmo esqueleto que o impede de crescer. Ele só cresce uma vez na vida. Ele tira todo o seu exoesqueleto, cresce, depois cria outro e nunca mais cresce. Para que você cresça nos seus relacionamentos, você precisa tirar toda a armadura carnal, tirar tudo aquilo que te impede de se relacionar, de viver novas experiências com o Senhor.
Há pessoas que estão aqui no YouTube, que estão aqui nessa noite, que já vêm de traumas com igrejas. E chegam numa nova igreja trazendo toda essa bagagem de traumas. Olha, eu fui ferido nessa área, eu fui ferido naquela área. Isso te impede de viver um ministério saudável. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É noite de jogar fora todo trauma do passado e abrir o coração para viver uma nova experiência com o Senhor em nome de Jesus. Então vocês estão com a gente. Nós falamos aqui de duas coisas até agora que nós precisamos esquecer, não foi? A primeira foi dos erros que alguém cometeu contra nós, né? A segunda foi o medo. Deixa o medo para trás. E a terceira coisa que a gente queria trazer para vocês hoje são os rótulos. Mas rótulo, Alana? Rótulo. Alguém aqui já foi rotulado em alguma época da sua vida? Foi rotulado de quê? Eu já fui rotulado de chato. O meu apelido era Cronótio. Meu nome é Timóteo, aí juntaram cronômetro com Timóteo. Aí ficou Cronótio. Um tempo, no meu passado de igreja, que eu queria tudo no cronômetro. Então, quando tinha um acampamento, um evento, eu era o cara chato, que era responsável por que tudo acontecesse no tempo certo. Então, eu ficava perturbando. Olha, tá na hora, vem agora, tá na hora, vai começar agora. Já passou 5 minutos, é agora. Aí me botaram um rótulo de Cronótio. Ele dizia a hora assim, que horas são, Timóteo? São 11h54. São 10h32. A gente arredonda, né? São 10h30, né? 10h32. Dizia até os segundos. Enfim. Mas... Vamos falar de alguém, de outra pessoa. Né? Mas alguém foi rotulado em alguma época da sua vida, você recebeu um apelido. Celino? Celino é isso. A Luciane é... Aquele menino é pote de preguiça. Ninguém, né? Ninguém ouviu isso da mãe. Esse nunca. menino não termina nada que começa. É um rótulo. Eu fui chamado de inconveniente. Inconveniente. Mais alguém quer dizer algum rótulo que recebeu? Mais alguém recebeu algum rótulo? Diz aí. Mamãe disse que eu tinha tanto da preguiça que perdi. É o famoso pote de preguiça. Quem está no YouTube e não entendeu essa expressão, vem para a igreja amanhã que a gente explica. Então, gente, muitos de nós em alguma época fomos rotulados de alguma coisa. Mesmo que não seja claramente assim um nome, mas de alguma característica que te marcou. Esse menino não quer ovo com estudo. Né? Essa menina é isso. Aquele cara, pelo amor de Deus, rótulos que o mundo coloca sobre nós. Que as pessoas colocam em nós. E esse mesmo rótulo é o rótulo que muitas vezes a gente pega ele e acredita e diz, é mesmo. Isso aqui é o que eu sou. Isso aqui eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu nunca vou mudar e vou morrer assim. Sabe? Características que